Olá pessoal, bom dia ou boa tarde para quem estiver assistindo o vídeo aí na parte da tarde. Nós estamos aqui mais uma vez com a aula, tá? Eu já começo pedindo desculpa aí que eu sei que em alguns vídeos anteriores eu apresentei alguns erros, tá? E vou apresentar muitos outros porque eu não sou YouTube, tá? Não sei fazer vídeos, estou aqui fazendo esse esforço de criar esses vídeos para atingir aí todos os alunos porque nas aulas que a gente está tendo aí das 2 às 3, nem todo mundo está conseguindo participar. Ontem a gente bateu o recorde de 15 alunos, mas são 24 alunos no total, então a gente precisa aí estar atingindo todo mundo e essa é uma maneira então de vocês não ficarem com dúvida nas atividades, não ficarem para trás. É a mesma aula que eu dou, tá? Os vídeos. Mas é a mesma aula que eu dou às 2 horas da tarde. Mas aqui, como vocês não podem assistir, então eu deixo aí o conteúdo para poder ser revisado, tá? Bom trabalho para todo mundo e vamos começar então com a língua portuguesa hoje. Então, hoje é dia 3, quarta-feira de 2020. Vamos começar aí então a nossa aula da Escola Clarinda. Na língua portuguesa a gente vai começar aí novamente com uma tirinha. Nossa, você trabalha tanta tirinha? Por que tanta tirinha? A gente precisa aprender aí a ler, além dos textos, saber interpretar também as imagens. Por isso que é importante a gente estar trabalhando as tirinhas. Essa tirinha é da turma Bichinho de Jardim. E são aí os personagens, né? O caracol, a minhoca e o vagalume. Então, eles estão aí num dilema, aí, numa conversa sobre brinquedos. Tá? Então, temos aí um brinquedo que é antigo, né, tradicional, o catavento, e temos aí um brinquedo que imita o catavento, mas é moderno. E a gente vai ver aí na conversa deles o que vai acontecer na hora de brincar. Então, leia o texto abaixo e responda as questões. Tenho um catavento, falou aí o caracol. A cigarra respondeu. Eu tenho um super wind turbe. O caracol retrucou. Quando bate um ventinho, ele roda. E a cigarra responde. E o meu tem várias velocidades, luzes e mede a umidade relativa do ar. Olha lá, uma brisa. Massa! E a cigarra responde: sem bateria de novo? Ótimo! Então, olha aí, na hora de prestar atenção aí, a gente tem que olhar as expressões dos bichinhos, né? Então, o caracol tá sempre sorrindo, tá sempre feliz com o catavento dele. E a minhoquinha também, olha lá, no primeiro quadrinho tá feliz, depois fica com a cara assim meio que de dúvida, depois volta a ficar feliz de novo. A cigarra, no primeiro e no segundo, tá dando risada, né? Que ela tá se gabando do brinquedo dela. E no segundo, a boquinha dela já muda lá, olha. Ela já não tá tão feliz assim, né? Então ela tá lá, ó, ótimo, o brinquedo dela não funcionou, porque não tem bateria. Então essa tirinha aí leva a gente a refletir aí, né? Às vezes os brinquedos mais simples são os mais divertidos, né? Porque os tecnológicos dependem também não só do brinquedo, né? Mas precisa também da eletricidade aí, de ter carga, ter bateria. E aí isso me lembra os alunos durante a aula de Meet que fala assim: ai, meu celular tá acabando a bateria, né? Então é bem, tá me lembrando aí, a cigarra tá me lembrando esses alunos na hora da aula online. Bom, vamos ver então quais questões estão referentes aí a essa tirinha. Primeiro, o traço de humor percebido no texto é o fato de. Então, o que tornou essa tirinha engraçada? O catavento ter luzes, a minhoca ver o catavento girar, o caramujo possuir um catavento ou o grilo possuir um catavento tecnológico que não funciona. Ah, então olha aí, pessoal, eu falei errado, não é o vagalume, né? É o grilo, né? Então, o grilo possuir um catavento tecnológico que não funciona. Então, qual das 4 alternativas se encaixa melhor aí
aquela tirinha dos bichinhos de jardim. A letra B, no terceiro quadrinho, a palavra ótimo dá a ideia do quê? Então, quando que a gente fala ótimo, né? A gente pode falar ótimo ou ótimo. Então, de que sentido aí? Como será que ela falou? Será que ela achou interessante o catavento dela não funcionar? Será que ela ficou triste porque o catavento dela não funcionou? Por que será que o grilo fala aí ótimo? Então vamos lá, para as palavras que estão aí como alternativa. Então, será que ela falou ótimo de ironia? Ironia é uma pessoa que está falando uma coisa, mas na verdade ela não quer falar aquilo. É uma conquista, ela conquistou a hora que o catavento não funciona, ela conquista algo. Ela está falando ótimo de satisfação, ela está gostando do catavento não estar funcionando? Ou ele está falando aí ótimo porque ele ficou feliz com o catavento dele que não funcionou? Então, qual das 4 alternativas está correta? E aí a gente vai para o próximo texto, né? Porque aquela tirinha estava muito curta, né? E só 2 questões era pouco. Então, a gente vai trabalhar mais um texto aí. Agora, de verdade, um texto. Bom, esse texto, então, é uma questão de ponto de vista. O que é um ponto de vista, professora? Eu não sei o que é isso. Um ponto de vista é a posição da que a gente vê a situação. Por exemplo, se a gente olhar para um livro, né, se 2 pessoas estiverem olhando para o mesmo livro, uma de frente com a outra, uma pessoa vai estar enxergando a capa do livro e a outra pessoa vai estar enxergando a contracapa, que é o lado de trás. Então, dependendo do livro, a gente pode estar afirmando aí, olha, eu estou vendo, por exemplo, no livro de ciência, né, eu estou vendo um menino olhando uma luneta. E o outro que vai estar com o livro olhando na parte de trás vai falar, não é um menino olhando com a luneta, são alunos pegando água no bebedouro. Então, é uma questão de ponto de vista, cada um está olhando para um lado do livro. Então, isso que é um ponto de vista. Então, vamos ver o que vai acontecer nesse texto aí, que vai falar de uma questão de ponto de vista. Uma questão de ponto de vista. E lá está o menino segurando o rabo do gato, e o gato fazendo a maior algazarra sem conseguir se soltar. Chega sua mãe e diz: pare de puxar o rabo desse gato, menino. E ele, sem se abalar, responde: eu não tô puxando, mãe, só estou segurando. Quem está puxando é ele. Então, aí tem 2 pontos de vista, né? A mãe está falando que o menino está puxando o rabo do gato. E o menino já disse que é ao contrário, ele só está segurando. E ele é o gato, né? Ele é o gato que está puxando. Então, são questões de ponto de vista, aí, como a Pro explicou do livro, né? Vamos ver as questões que vai surgir aí diante desse texto. O uso de 2 pontos na quarta linha do texto, uma questão do ponto de vista, serve para. Então, vamos lá, voltar lá para a quarta linha, para a gente estar olhando, observando o que está falando. Então, na quarta linha, tá assim, ó. E ele, sem se abalar, responde. Aí tem 2 pontos, né? Eu não tô puxando, mãe, só estou segurando. Quem tá puxando é ele. Então, olha lá. Os 2 pontos indicam o quê? Para que serve? Para marcar um questionamento, para iniciar uma sequência, para concluir uma afirmação ou para indicar que alguém vai falar, ou a fala de alguém. Qual das alternativas aí que se encaixa melhor quando a gente lê essa frase lá do menino? Bom, era só aquela questão, muito fácil, né? Só para a gente trabalhar aí a questão da pontuação. E aí a gente vai mudar então de assunto.
Lembrando que a Pro vai falando os assuntos em sequência, mas vocês podem ir pausando para responder as questões. A gente vai agora para a atividade de matemática, que está no final aí das atividades impressas, tá? E a gente vai para a atividade 1.3 do EMAI. Então, nessa atividade aí, a professora Beatriz distribuiu fichas aos seus alunos. Então, várias fichas com números aí. Veja aí que são números um diferente do outro, ok? Então, temos aí o 12.327, 12.343, 12.638, 12.629 e assim por diante. Então, o que a professora Beatriz queria fazer com essa distribuição aí de fichas? Então, ela pediu para os alunos que organizassem em ordem crescente. Então, nós vamos ajudar aí a escrever os números aí em ordem crescente. O que é a ordem crescente, Pro? Como que a gente cresce? A gente cresce para baixo ou a gente cresce para cima? Bom, espero que vocês tenham respondido aí que a gente cresce para cima. Então, a gente começa pequeno e vai aumentando de tamanho. Então, é assim que funciona com os números também. Pro, mas esses números são ruins de fazer. 10.000, 12.000, 13.000, como que eu faço para descobrir? Então, a gente vai fazer o seguinte, olha, vai analisar aí. Primeiro, né, a primeira análise é os dois primeiros números, que são da dezena de milhar. Então, nessa primeira coluna aí, a gente já tem aí, ó, no primeiro número, a gente tem 12.000. No segundo, a gente tem 10.000. E no terceiro, 12.000 de novo. Mas tem 12. Bom, mas primeiro a gente já vai analisar, como a gente vai analisar primeiro os dois números, desses três números aí, qual que é o menor? Bom, eu espero que vocês tenham pensado em 10.036. Então, olha aí, essa é uma forma de analisar os números para poder colocar na ordem crescente. Então, qual deles é menor? Bom, Pro, mas ainda ficou difícil. Vamos pensar de novo aí. Na última coluna, a gente tem aí o 12, o 15 e 12 de novo. Bom, entre o 12 e o 15, o maior deles é 15, né? E o menor é 12. Então, quem que eu vou ter que colocar antes do 15? Vou ter que colocar o 12. Então, o 15.340 provavelmente vai ser o último número. Então, eu vou deixar ele para marcar por último, porque ele é o maior de todos. Então, eu já sei, né, qual que é o menor e qual que é o maior. Pro, mas não tem só um 10.000. Tem o 10.036 e tem o 10.123. Como que eu faço? Então, para a gente analisar, vamos ver então os finais, né? Os três últimos números finais. Quem que é maior, né? Ou quem é o menor? O 36 ou 123? Bom, espero que vocês tenham respondido o 36, né? Ele é menor. Então, o 10.036, ele tem que vir antes do 10.123, ok? E assim por diante, vocês vão analisar, então, primeiro, os números da unidade de milhar, né? Unidade e dezena de milhar, e depois as unidades simples, ok? Na segunda atividade está assim: localize as fichas que apresentam números pares e as coloque em ordem decrescente. Mas que são números pares? Já coloquei aí em vermelho para vocês lembrarem. Então, os números pares são aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou ter que procurar aí os números que estão terminados aí, ó. 6, 4, 0, 2, 8, né? E ver aí, olha, então, esses números estão terminados, então, com números pares. E agora, o que eu faço? Agora eu vou colocar na ordem decrescente. Quando eu desço a escada,
eu estou ficando mais alto, eu estou ficando num ponto mais alto ou num ponto mais baixo? Bom, eu espero que vocês tenham pensado aí que a gente vai, quando a gente desce a escada, a gente vai ficando mais baixo, né? Então, a gente vai começar do número maior para o número menor. Somente esses 5 números que terminam com números pares, ok? Agora, na terceira, é ao contrário, agora é o ímpar, né? E a pergunta é: qual ficha apresenta o maior número ímpar? Pro, que são números ímpares? São aqueles números que não são pares, ou seja, o número 1, 3, 5, 7 e 9. Quais são eles? Vamos ver aí. Então, a gente tem aí o número 12.327, o número 12.439, o número 12.343, o número 13.451, o número 10.123, o número 10.321, o número 12.629. E aí acaba os números ímpares. Então, desses números que estão destacados aí, que a gente já sabe que são números ímpares, qual deles é o maior número? E aí vocês podem usar a mesma regra que eu falei. Começa primeiro pelos números da classe de milhar e depois com a unidade simples, ok? Acabou o assunto então de matemática, era só aquelas atividades. E aí, novamente lembrando, pode pausar, responder a questão, né, colocar os números aí nas ordens, para depois começar ciência. Nas ciências, a gente vai precisar então que vocês peguem o livro de ciências, tá? E vão lá até a página 44, tá? Nós vamos usar a página 44 e 45. Então, vocês vão precisar pegar esse livro. Ah, Pro, não tô com o livro na mão. Pausa o vídeo, busca o livro e depois faça a atividade, tá? E o assunto de ciências de hoje são os medicamentos. Porque semana passada, se vocês se lembrarem, a gente tratou aí das tecnologias, né, a favor da saúde. Então, a tecnologia que a gente viu semana passada foi aí o desenvolvimento da vacina, que ajuda a gente a prevenir as doenças. E hoje a gente vai ver então os medicamentos, que ajudam a tratar as doenças. Semana passada era prevenir, para que a gente não ficasse doente. E agora são então os medicamentos que ajudam a curar. Depois que a gente já ficou doente, então como que a gente consegue curar essas doenças? E é isso que a gente vai estar vendo aí em ciência. Então, os medicamentos. Quando o corpo está doente, exigem medicamentos que possam ajudar. Alguns deles tratam os sintomas das doenças. No caso da gripe, por exemplo, eles são utilizados para reduzir os sintomas, como a febre e as dores no corpo. Então, não tem um remédio que cura a gripe, mas tem para evitar aí, né, para diminuir os sintomas que toda gripe causa no nosso corpo. Há medicamentos também utilizados para matar os micro-organismos que causam infecções, que é o caso dos antibióticos. A descoberta do primeiro antibiótico em 1928, né, foi em 1928, porque muitas pessoas morriam aí de doenças que hoje podem ser curadas por esses medicamentos. Então, a infecção ela pode acontecer em qualquer canto do nosso organismo, né? Elas são causadas aí por bactérias. E aí, então, em 1928, teve um cientista que descobriu aí um fungo que matava essas bactérias, né? Então, são os antibióticos. E a gente pode ver aí na foto, ao lado aí do livro de vocês, né? A legenda da foto é: quando estamos doentes, é importante ficar de repouso, manter uma alimentação saudável, que é importantíssimo, né? Não adianta a gente estar doente e comer porcaria, salgadinho, chocolate, isso aí não cura ninguém. E ingerir bastante água para que o corpo possa se recuperar da doença. Ai, Pro, mas a gente tem que comer alimento saudável? Sim, por quê? Porque no alimento saudável a gente vai encontrar vitaminas que vão auxiliar o nosso corpo
a combater a doença que a gente tiver aí. Mas o que são sintomas? Sintomas são as alterações no corpo de quem pode indicar uma doença. Então, olha, minha temperatura é sempre 36, 36,5. Se ela for para 37, 38, eu já tô com febre. Se meu corpo começou a esquentar demais, significa que tem algum problema, né? Alguma coisa não está funcionando no meu corpo. No meu dia a dia, eu não tenho dor no corpo, mas se começou a doer uma determinada parte do meu corpo, doer muito, né? Doer constantemente, significa que alguma coisa está errado, né? Tanto que se a gente der se a gente está andando aí, tropeçar, bater o dedão, a gente vai sentir dor na ponta do dedão, porque alguma coisa aconteceu, né? É uma maneira do corpo se defender aí das coisas que nos circundam e que nos deixa aí em perigo, tá? O que é essa tal de infecção aí? Isso aí é uma palavra, um palavrão. Não é um palavrão. A infecção, então, é uma reação do corpo à presença de micro-organismos causadores de doença. Então, se entrar alguma bactéria, algum vírus que não é próprio do nosso organismo, o nosso sistema imunológico vão querer lutar contra essa doença. Então, vai concentrar muito, né, muito glóbulos brancos naquele lugar. E aí a gente fala, então, que é uma infecção, porque é o corpo tentando lutar contra aquele micro-organismo invasor do nosso corpo, tá? Então, isso gera uma infecção. E aí, esse carinha que tá aparecendo aí na foto, para vocês aí, olha, com um monte de objetos em cima da mesa dele e uma lupa aí, observando aí um micro-organismo, ele é o biólogo Alexandre, que está lá em seu laboratório no ano de 1928, e foi quando ele descobriu então a penicilina. Lembrando aí quando a gente estudou lá sobre os fungos e bactérias, a penicilina então ele é um fungo, tá? Que ele descobriu aí através da observação, que foi o primeiro antibiótico a ser utilizado como medicamento. Ele descobriu que esse tal fungo aí penicilio, né, penicilina, ele se alimentava de bactérias. Então ele conseguia, através dessa alimentação, né, o fungo se alimentando da bactéria, ele mata aquela bactéria que está causando doença no nosso corpo. E aí a gente tem a atividade aí. Essa atividade está lá na página 45, tá? Então leia o quadrinho e responda. O cara tá lá, olha, podem observar, ele está num lugar vendendo medicamentos, então provavelmente ele está numa farmácia, né? Então tem o farmacêutico, tá com uma cara aí não muito agradável, e o cliente que tá aí dando uma risadinha aí, essa risadinha aí de quem tá querendo algo que não é tão bom, né? Então o carinha aí que tá querendo comprar medicamento fala assim: quero comprar esse medicamento porque é o mesmo que a minha amiga tomou. Ela disse que ficou boa em pouco tempo. Então, olha lá, a gente pode chegar numa farmácia e falar, olha, eu quero esse remédio porque esse remédio funcionou com outra pessoa? Então, vamos lá para a pergunta. O cliente da farmácia deve tomar o medicamento, ou, aliás, o remédio, só porque a amiga dele tomou? Qual seria o procedimento correto? Então, olha lá, a gente pode chegar numa farmácia e pedir um remédio? Não pode, né? Só se a gente tiver uma receita. Porque, às vezes, o medicamento lá que a minha amiga tomou é para dor de cabeça, mas eu tô com dor no dedão. E aí? Às vezes, os sintomas que ela teve não são os mesmos que o meu, ou a doença que ela teve não é a mesma que a minha. Então, quem que a gente precisa procurar para descobrir qual é o melhor medicamento? A gente precisa procurar o médico, né? Além disso, o medicamento que outra pessoa tomou, eu posso ter alergia e não saber. Então, ela pode piorar a situação em vez de melhorar. Então, na hora de responder essa questão aí, reflitam sobre isso, né? Tomar medicamento sem o médico receitar, será que é bom? Será que nosso organismo vai aceitar o medicamento? Na atividade 3, então a gente tem que ler esse textinho aí, né? Que
está falando sobre esse panfleto. O que é um panfleto, Pro? É esse desenho que está do lado aí, junto com o texto. Então, a questão manda a gente ler o texto e observar a imagem ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer isso. Que tal uma reflexão sobre as propagandas de medicamentos e produtos farmacêuticos divulgados pela mídia? Você liga a televisão, abre jornal ou revista, vê cartazes e anúncios em outdoors, ônibus, trens, metrôs. Todos prometem maravilhas e alívio rápido. Os medicamentos são essenciais quando receitados e usados adequadamente para diagnosticar, prevenir e curar doenças. Utilizados de maneira incorreta, os consumidos sem orientação médica podem causar efeitos indesejáveis. O que é indesejável? Aquilo que a gente não quer, né? E oferecer vários riscos à saúde. Então, vamos observar aí a propaganda. A informação é o melhor remédio. Então, a gente tem aí uma pessoa sentada num sofá. Se vocês não conseguirem identificar, ela está numa poltrona vermelha aí. E tá vendo a TV, e de dentro da TV tá saindo aí um monte de medicamentos, tá? Então, essa informação aí tá na capa de uma cartilha da Anvisa sobre o uso de medicamentos. Então, não é porque a gente está vendo TV lá e no comercial fala, olha, esse medicamento é ótimo para osteoporose. Às vezes é ótimo para uma pessoa, mas não é ótimo para outra pessoa. O que a gente precisa fazer? Consultar o médico. Olha, vi tal propaganda que fala tal coisa sobre tal remédio. E aí o médico vai falar se aquele medicamento vai ser adequado para o seu problema ou não. Bom, mas aí a gente tem uma questão sobre essa propaganda e tem também uma questão aí levando em consideração o texto. A primeira pergunta é assim: que mensagem a imagem passa para você? Então, cadê a imagem? Ó, voltou a aparecer a imagem. Então, essa imagem, que informação que ela está passando, né? Lembrando aí, a pessoa está sentada no sofá, vendo TV e um monte de remédio saindo da tela. O que será que as propagandas querem, né? Para que serve uma propaganda? Ela serve para vender mais medicamentos. Mas será que a gente pode comprar os medicamentos só vendo os anúncios de TV? Então, mas qual que é então a ideia dessa figura? É que as propagandas oferecem muitas medicações, né? Mas a gente deve ver se aquele medicamento serve ou não para nosso problema. E a questão B, as propagandas de medicamentos podem oferecer risco? E aí aonde que a gente vai ver se ela pode ou não? Eu até já deixei grifado aí, olha, num retângulo vermelho, a fala lá do texto, que diz assim: utilizados de maneira incorreta ou consumidos sem orientação médica, podem causar efeitos indesejáveis e oferecer sérios riscos à saúde. Então, respondendo à pergunta, as propagandas de medicamentos podem oferecer risco? Pode sim. A resposta é sim, pode. Por quê? Porque se eles forem utilizados de maneira incorreta, eles podem causar efeitos indesejáveis ou até oferecer sérios riscos à saúde. Bom, por hoje é só, pessoal. Vamos aguardar então aí a aula da semana de amanhã, tá? Que a gente vai estar falando sobre história. Um bom trabalho e um bom fim de tarde para vocês.